Deus abençoe você em nome de Jesus. Você está aqui neste canal, que Deus possa abençoar a sua casa em nome de Jesus. Você já pode ter visto aí o título desse vídeo, né? E hoje não vai ser diferente, porque hoje nós vamos falar sobre jejum. Nós vamos caminhar hoje em 4 tópicos aqui. Eu tô aqui com a minha colinha aqui, mas eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre, primeiro, o que é jejum. Segundo, por que jejuar. Terceiro, para que serve o jejum. E quarto, tipos de jejum. E quinto, nós vamos responder algumas perguntas que foram enviadas lá pelo nosso Instagram, tá bom? Se você não segue nosso Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, @PA_LucasLima, para você enviar as suas perguntas para ser respondidas aqui no nosso canal. Primeira coisa, o que é jejum? Nada mais, nada menos, o jejum ele é uma abstinência total de alimento. Ou seja, o jejum ele só é dado por abstinência de alimento. A gente confunde demais às vezes propósito com jejum. Atenção em duas coisas. O jejum ele é abstinência total de alimento e o propósito você pode fazer de acordo com aquilo que Deus, o Espírito Santo de Deus te entregar. Talvez você vai tirar só o refrigerante, talvez você vai tirar somente uma refeição, ou você vai tirar talvez somente o doce. Isso é chamado de propósito. O jejum ele é tudo aquilo que nós arrancamos o alimento. Então, se você arrancou o alimento, é chamado de jejum. Ah, missionário, mas eu não arranquei total alimento. Então, esse é outro tipo de jejum, que ele chama jejum parcial, mas daqui a pouco a gente vai ver ele nos tipos de jejum, que é aqui o nosso 4º tópico. Essa abstinência, lógico, ela tem uma intenção espiritual de buscar a Deus, porque se somente você fica nesse período somente sem comer, mas não entende que o propósito é espiritual, visando propósitos espirituais, você só está passando fome ou passando por uma dieta. Segundo tópico, por que jejuar? Dentro desse tópico, por que jejuar, é porque Jesus mandou, né? A Bíblia diz que Jesus disse em Mateus capítulo 6, quando jejuares, ou seja, o Senhor Jesus, ele contava que nós jejuemos. Então nós devemos entender isso primeiramente. Não significa que o Senhor, ele mandou como algumas coisas do Velho Testamento, que é uma dos 10 mandamentos, ou seja, impondo algo, mas essa fala do Senhor Jesus dizendo, quando jejuares, é porque ele esperava em nós que um dia nós jejuemos. E não só jejuar uma vez ou outra, não, mas sim ter uma vida jejuada, ou seja, você ser uma pessoa que tem uma recorrência em jejuar e estar uma vida completamente separada ao Senhor. E Jesus também só não mandou, né? Mas ele também fez. Um dos ministérios de Jesus não é somente a teoria, ele também é a prática. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que Jesus vai ao deserto e jejua por 40 dias, ou seja, Jesus ele vai pedir algo que ele também fez. E podemos dizer que o jejum ele é uma preparação para o ministério, preparação da sua vida espiritual. Nós devemos entender que Jesus, só depois de ele ter passado pelo batismo nas águas e depois de ele ter passado no jejum no deserto de 40 dias, é que ele começa o ministério dele. Ou seja, o jejum ele é crucial na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Terceiro tópico, para que serve o jejum? O jejum é para mortificar a sua carne e buscar a Deus de uma forma ainda mais intensa. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo vai dizer que existe uma luta entre a carne e o espírito. Se você precisa ficar forte, você vai para a academia, né?
pratica alguns exercícios e você começa a crescer no seu corpo. Assim é com o espírito. O jejum, ele é um exercício para o espírito. E quando você fortifica o seu espírito, você tem o domínio próprio. Quando você fortifica o seu espírito, você fica sensível para ouvir as coisas que Deus quer falar com você. Para a carne, você ir até a academia, você se fortifica com exercícios físicos. Para o espírito, você precisa de exercícios espirituais. Um desses exercícios é o jejum. Eu quero abrir um parênteses aqui bem rapidinho, porque às vezes nós fazemos jejum querendo algo em troca de Deus. E aqui há algo que o jejum ele não é. O jejum ele não é uma moeda de troca. Apesar de em Mateus, Jesus ele dizer que você que jejua, o próprio Pai em secreto, ele vai te recompensar. Apesar das escrituras sagradas disserem que terá recompensa, nós não devemos fazer o jejum pela recompensa. Nós devemos entender que o jejum, ele exige em o homem e a mulher de Deus ter mais sensibilidade com o Senhor. Tipos de jejum. Vamos lá, quarto tópico, tipos de jejum. Existe o jejum, primeiro jejum total, ou seja, você que no período de jejum, vamos supor que você começa aí meio-dia, você vai ficar 24 horas de jejum. O jejum total, ele exige em você ficar totalmente, já pelo nome nós devemos entender, total, sem água e sem alimento. Nesse tempo de jejum, você não beberá nada e também não vai comer nada. Esse é o jejum total. Jejum parcial. Missionário, o que é jejum parcial? No começo eu disse que ele pode ser tratado também de propósito. O jejum parcial é aquele que você pode tirar somente alguns tipos de alimento. Você pode até comer alimentos durante esse período de jejum, porém você vai arrancar um tipo de alimentos. Você pode também tirar algumas bebidas que Deus colocar no seu coração. Esse tipo de jejum, ele está lá em Daniel, quando Daniel vai fazer aquele jejum de 21 dias. Daniel, ele fez esse jejum, comendo só as coisas da terra. Ou seja, ele não se absteceu total de alimento, mas foi parcial. Ou seja, ele não ficou totalmente sem alimento, porém comeu alguns alimentos que veio proveniente da terra. Jejum normal. Esse jejum é o jejum mais feito. É o jejum que o nosso Senhor Jesus Cristo fez no deserto. A Bíblia diz que Jesus, passados os 40 dias, Jesus teve fome. Quando a Bíblia diz ele teve fome, porque Jesus nesse tempo ele bebeu água. O jejum normal ele consiste em você somente se abster do alimento, mas ainda beber água. E quando eu digo água, é só água mesmo. Tem pessoas que falam, missionário, mas eu arranquei a comida, mas eu estou bebendo outras bebidas. Não, o jejum normal ele consiste em você abster do alimento, mas poder beber somente água como bebida. Quarto e último tipo de jejum, jejum sobrenatural. O jejum sobrenatural você vai ver ele na Bíblia, em alguns estágios da Bíblia. A Bíblia diz como Moisés ficou ali 40 dias sem comer e sem beber nada. Nós sabemos que o ser humano ele não consegue ficar esse tempo todo sem comer e sem beber nada. O homem ele não consegue ficar mais do que 3 dias sem beber água. Então esse jejum ele é dotado como sobrenatural, ou seja, quem sustentou Moisés foi o próprio Deus. E também há relatos também que o jejum de Elias também ele foi um jejum sobrenatural. E a pergunta que não quer calar, missionário, qual é o melhor jejum para fazer? Gente, não existe o melhor, existe fazer o jejum. É melhor feito do que não feito. Talvez você, por restrição médica, não pode fazer um jejum total, mas você pode fazer um jejum parcial. O jejum parcial, ele foi feito também para as pessoas em
medicamento, as pessoas que não podem ali ficar muito tempo sem comer ou sem beber água. E de forma gradualmente você vai crescendo os tempos e vai crescendo também o tipo de jejum fazer. Eu no começo do meu ministério comecei com 3 horas de jejum, 4 horas de jejum, pulando uma refeição, não almoçando. Quarto tópico aqui, nós vamos responder perguntas. Se você mandou a sua pergunta lá no Instagram, eu vou responder você aqui no canal. Primeira pergunta é do Henrique. Meu amigo Henrique, Deus te abençoe, meu querido. Para um jejum ser verdadeiramente espiritual, quantas horas no mínimo são necessárias? Olha, a Bíblia não vai dotar uma hora exata que nós devemos fazer o jejum. Mas quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos pessoas fazendo 12 horas, 24 horas, 48 horas, 7 dias, 21 dias e também 40 dias. Esses são os tempos de jejum dotados na Bíblia. Entender que não é talvez a quantidade tem valor? Sim, mas a qualidade do seu tempo tem mais valor. Em jejuns de um dia, 12 horas, eles são mais fáceis da gente aproveitar. Comece fazendo 12 horas e 24 horas, que eu tenho certeza que vai ser um jejum bem aproveitado. Quais requisitos para não quebrar o jejum? Isso é uma pergunta bastante falada, porque no dia a dia, já foi você que está aí em jejum parcial, talvez você arrancou a carne, alguém chega para você e te dá uma carne. É sempre assim, quando nós estamos em jejum, chega sempre uma tentação para que a gente quebre e não tenha aí o aproveitamento total do nosso jejum. Eu sempre digo, tome cuidado com as suas palavras também no jejum. Tome cuidado, porque você está no momento de busca no Senhor. Se for para você falar palavrões, falar coisas que não agrada ao Senhor, isso sim pode ser proveniente em quebrar o seu jejum. Posso fazer o jejum trabalhando? Acabei de responder essa pergunta, pode sim. Mas tome cuidado, porque enquanto nós estamos trabalhando, vem também, como você não está comendo, que é o jejum, e também está trabalhando, vem também o estresse. Tome cuidado. Tem algum problema estressar? Não tem, mas tem. Do estresse vem o pecado. A Bíblia diz que não tem problema você irar. Você não pode pecar depois de irar. Quinta pergunta, como fazer o jejum do jeito certo? O jejum é uma coisa certa, mas tem como fazer ele do jeito errado. A Bíblia diz que um dos motivos do Senhor não te recompensar, mas deixar essa recompensa vir do homem, é quando nós fazemos o jejum para que os outros vejam. Ou seja, você está fazendo o jejum e se exibindo para as pessoas. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6 que os hipócritas, eles transfiguravam o rosto e faziam que todos percebessem que eles estavam em jejum só para mostrar para os outros que eles eram melhores do que os outros, porque eles consagravam. Já viu aquela pessoa que sai falando para todo mundo que está jejuando porque quer aprovação humana? Você deve entender que não tem problema nenhum você falar que está jejuando. Talvez alguém chega com um prato de comida para você e fala, coma um pouco, e quer falar que está jejuando. Não tem problema. O problema é você querer que o outro saiba que você está jejuando. No seu coração, a intenção do seu coração é que o outro saiba que você está jejuando, para que talvez você venha ser aplaudido pelo homem e não recompensado por Deus. Entenda isso. Você pode fazer o jejum que é certo, mas pode fazer ele do jeito errado. Você deve entender que o único que deve ver, o único que deve entender e o único que deve te recompensar não são os homens, mas é o Senhor. Eu tenho certeza que esse vídeo foi abençoado para a sua vida, para a sua casa, mas entenda uma coisa, que você não fique aqui somente ouvinte, mas que seja praticante dessa palavra. Eu te desafio dentro dessa semana a começar a jejuar, amém? Comece a jejuar. Missionário, não importa se é 12, se é 24 horas, se é 48 horas, não importa o tempo, mas entenda, você precisa separar um tempo para estar com
Deus. Deus te abençoe, você que ficou aqui até o final desse vídeo. Não esqueça de curtir esse vídeo agora. Não esqueça de também compartilhar esse vídeo lá no grupo da sua igreja, no grupo de WhatsApp, para as pessoas que têm dúvida de tipos de jejum, o que é jejum, para que serve. Você que é líder de uma célula, de uma igreja, manda esse vídeo agora lá para o WhatsApp da sua igreja, porque eu tenho certeza que vai ser de grande esclarecimento para todas as pessoas que têm dúvida sobre o jejum. Não esquece também de seguir a gente lá no Instagram, @PALucasLima. Eu vou deixar aqui embaixo todas as nossas redes sociais para você seguir. E apertar aqui no sininho aqui e acionar aí a notificação para você não perder qualquer vídeo aqui desse canal. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus.